O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Amados irmãos e irmãs, que bom, os dias vão passando, vamos vivendo os primeiros dias deste ano e retomando, ou melhor, começando propriamente o ano do tempo comum, o ano litúrgico. E neste ano nós vamos viver o ano A de Mateus e excepcionalmente a liturgia nos apresenta uma passagem de João, como também o fará ao longo de outros momentos fortes, expressivos da liturgia. Resumindo, vamos dar início a uma longa caminhada, a culminar na festa de Cristo Rei no final do ano. Caminharemos com esta mensagem bonita e desafiadora do evangelista São Mateus. Mas como disse hoje, dando início à nossa missão, nossa caminhada, a Igreja sabiamente nos apresenta esta passagem tão importante para marcar os primeiros passos de todos nós, como Igreja sinodal, o que significa? Caminhar juntos, com Jesus, na ação evangelizadora, firmando os pilares da comunidade, da palavra, do pão, da caridade e da missão. E ouvindo essa passagem, o mais importante é a figura ou as palavras de João o Batista. João viu Jesus se aproximar. E João faz a grande apresentação, a maior apresentação do mundo. Eis, olhando para Jesus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essas palavras são tão importantes que nós a dizemos em toda a missa. Depois do Pai Nosso, antes da comunhão, o que o padre fala? Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quero refletir com você essas palavras, que às vezes a gente ouve e fala,
E de tanto ouvir ele falar, então saboreia a beleza das palavras. João aponta Jesus como o Cordeiro de Deus. Aqui nós podemos ser remetidos a Êxodo 12 e ao próprio Cordeiro Pascal, como nós veremos na Quinta-feira Santa. Jesus é verdadeiramente o Cordeiro de Deus, aquele que será sacrificado para que tenhamos vida, o Cordeiro que se fará também alimento para nós, com seu sangue derramado e Eucaristia celebrada, pão da vida no cálice da eternidade. O Cordeiro será sacrificado por todos nós. Depois, ele é também o Cordeiro de Deus, invocando o servo sofredor da primeira leitura, aquele que vai ser também sacrificado e não levantará a voz, é o servo que dará vida por nós e trará luz para a humanidade. Continuando a apresentação de João. Então, aquele que está à sua frente não é um qualquer, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ali está aquele que vai trazer vida nova para a humanidade. Tirar o pecado do mundo é cortar o pecado pela raiz. Eu não falei os pecados do mundo, eu falei o pecado do mundo. Ou seja, o pecado matricial, o pecado mãe, o pecado que possa gerar todos os outros pecados. Quem está com Jesus, quem o acolhe como Salvador, é chamado a viver na graça e não no pecado. Temos as manifestações do pecado, que é a fome, a miséria, o egoísmo, a violência, a injustiça, a infidelidade, a traição e assim por diante. Existe uma lista imensa de pecados que se multiplicam se o pecado tomar conta do nosso coração. Isso é muito importante que você entenda. Jesus diria de modo muito simples, não vem só perdoar os pecados no plural, mas o pecado no singular. Lá no fundo de nós, Jesus nos liberta para viver na liberdade, na fidelidade e na confiança absoluta e incondicional em Deus. Talvez você nunca tenha pensado nisso. É o pecado. Quem está com Jesus é livre. Diz carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. É para a liberdade que ele nos libertou. Em Jesus nada nos escraviza. Crer em Jesus é ser absolutamente livre. Crer em Jesus é experimentar uma liberdade que o mundo não pode oferecer. Sim, o pecado do mundo, o pecado da humanidade. Não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Ele é o Salvador da humanidade. Então, somente nele temos vida plena, vida eterna. Como são profundas essas palavras. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Creio que deveríamos fazer silêncio toda vez que ouvimos essas palavras. Jesus é verdadeiramente uma oferenda do Pai para a redenção e a vida de todos nós. Quem crê no Senhor, repito, não conhece as amarras do pecado. Deus seja louvado. Continuando, João é impressionante. No Evangelho diz assim: olha a consciência que João tem da sua limitação, da sua pequenez. Depois de mim veio um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Existia antes de mim. João sabe
que ele entrou, começou a existir, ele, João, começou a existir, mas Jesus existiu desde sempre. Aí você volta aos primeiros versículos do Evangelho de São João. No princípio era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. João é criatura. Jesus, por meio dele, tudo foi criado. Por isso, ele é eterno, sempre existiu no Pai e num determinado momento se encarnou. É a segunda pessoa da Trindade. Ressalto isso porque depois vou chegar uma outra parte. Agora é interessante, João falou o seguinte: também eu não o conhecia. Também eu não o conhecia. Você vai perguntar, como João, primo de Jesus, não conhecia ele? Você já parou para pensar nisso? Os padres da igreja explicam de dois modos. João não conviveu dia a dia com Jesus e viveu pelo deserto. E a outra explicação, que eu acho mais profunda e espiritual, o conhecimento de Jesus só se dá quando o Espírito Santo nos toca o coração. Jesus não é para ser conhecido na teoria. Jesus é para ser conhecido quando a gente ama. Quem não ama, não conhece a Deus. Jesus não é um líder para ser conhecido e seguido. Jesus é Salvador. Ele é Redentor. É muito mais que um personagem que possa tocar nosso coração. Eu já disse, ele nos liberta nas entranhas do coração, ele habita dentro de nós, fez morada em nós. Ele não o conhecia até que, disse João, quando ele viu, quando ele batizou, e João foi testemunha, e ele disse de novo, também não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, aquele que me enviou falou, aquele sobre o qual você vê o Espírito descer e permanecer, esse é quem batiza com o Espírito Santo. João sabe que ele batiza na água, na conversão, mas virá aquele que vai batizar com o Espírito Santo, no fogo, para nos inserir numa grande dinâmica de amor. O cristão é aquele que vive a dinâmica do amor, não do ódio, como vemos tanto nesses dias nos meios de comunicação. O cristão é inserido numa dinâmica, num movimento intenso de amor. Quanto mais a gente ama, mais a gente quer amar. Mas quem não ama, está longe de Deus. E é o Espírito Santo, no dia do batismo, desceu e permaneceu. Então João viu que aquele que ele estava batizando, e ele batizava muitos, não era um qualquer, era o Filho de Deus. João teve a graça de testemunhar pelo batismo que realizou ali. O seu primo, de fato, é muito mais que um primo. É o Messias. É o servo que Isaías anunciou na primeira leitura, que eles tanto esperaram. É aquele que vai anunciar a luz para as nações. É aquele que vai trazer a salvação para os confins da terra, diz o profeta. Como é lindo esse evangelho de São João. Como são lindas as palavras de São João. Fala-se até para respirar, de tão emocionado que eu fico, de tão bonito que é. As palavras de João, eu digo que são como brasas incandescentes que queimam nosso coração. É impossível ouvir essas palavras do Evangelho. É um Evangelho como outro qualquer. Não, são profundas as palavras. Tive a graça nesses dias de ficar meditando, rezando, férias, nesse período de férias ou de menos atividades. Aproveite para descansar, para ler, para rezar, para se refazer, porque o ano vai ser difícil. Cada minuto que você tiver, cuide da sua saúde mental. Janeiro branco.
Quando a gente não cuida da mente, não cuida do espírito, a gente faz muita bobagem na vida. Muitas pessoas estão enfermas porque não cuidam da mente e do espírito. A propósito, foi o programa Hora da Família ontem e será o programa Hora da Família hoje à noite, após a Santa Missa, na Vida Nova FM. Janeiro Branco é interessante, temos que cuidar da saúde mental. Muitos vão para a academia malhar o corpo, mas é preciso também malhar o espírito. Cuidar da alma, cuidar da espiritualidade. Ter momentos para se refazer espiritualmente. Porque o desgaste, a depressão, vai bater na porta. E depois vai correr lá na casa do padre e do bispo, pedindo água benta. Tem que ir mesmo, não pode ir em outro lugar não. Mas antes disso, se cuide. Há pouco eu conversava com o diácono, né? A importância da gente se cuidar. Tem gente que deixa o barco afundar para depois buscar a solução. Está errado. Está errado. A gente tem que se cuidar antes. Não que estejamos livres de tudo se cuidando, mas os estragos serão bem menores. Quem não se cuida se perde. E quem se perde leva outros a se perderem. Quem morre afogado, quando vai ser salvo, se alguém não souber salvar, morre junto. Então não se afunde no mar das preocupações, das inquietações. Estenda a mão para Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que alivia nossos fardos. Vinde a mim, vós que estáis cansados, fatigados, porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ele é a nossa luz. Amados irmãos e irmãs, concluo um convite. Concluindo a homilia, depois dessa reflexão, creio que é importante nós renovarmos hoje, começar o ano, renovando no coração a alegria de continuar a missão de João. Ontem ele foi o precursor. Hoje nós somos testemunhas de Jesus. Tendo encontrado Jesus, creio que cada um já fez essa experiência na sua vida. Tem que apresentá-lo ao mundo. Não perder oportunidade alguma para apresentar Jesus à luz das nações. Se você é pai e mãe, tem filho, você que tem que falar de Jesus para o seu filho. Tem pai e mãe que lava a mão e manda para a catequese. Pode ser tarde demais. Pai, mãe que se preza, são os primeiros catequistas de seus filhos desde o ventre materno. Desde o ventre. Conversar com a criança na gestação faz toda a diferença. A criança que é gestada na indiferença cresce com um sentimento ruim. Mas quando a criança é gestada num ambiente de amor, onde Deus está presente, fará toda a diferença. Apresentar Jesus, papai e mamãe, para o seu filho, para o seu netinho, para a sua netinha. Às vezes muitos avós são suplentes de pais e mães nessa missão. E os catequistas, o agente pastoral, os padres, o bispo desta diocese, nós temos que apresentar Jesus com alegria no coração. Apresentar Jesus, testemunhar Jesus com disponibilidade, com prontidão, sem azedume, sem morosidade, sem preguiça. Aqui eu ressoo o refrão do Salmo de hoje, que é belíssimo, Salmo 39, que retoma um dos versículos do Salmo. Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Como é que você vai viver a sua fé esse ano? Arrastando ou caminhando de pé com os passos firmes? Prontidão para o ministério. Há pouco eu falava com o ministro da Eucaristia. Ele falou que vai visitar os doentes, levar a comunhão. Brincando, eu penso assim, se é para visitar o doente reclamando, não vá.
Porque a pior coisa na vida é alguém fazer algo para você reclamando com cara feia. Às vezes você fala assim, deixa que eu faço. A coisa mais sem graça na vida é você fazer por obrigação. Mas a coisa mais linda do mundo é você fazer com esse espírito aqui do salmista. Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu não vim celebrar por obrigação, eu vim celebrar por amor. Por isso que eu volto para casa feliz. Mas quando não é por Deus, quando é só pelo dinheiro, não tem sentido. Aliás, um bispo um dia disse uma frase muito bonita, que eu nunca esqueci. Eu era padre. Ele disse, por dinheiro algum, eu seria bispo de novo. Mas por amor a Jesus, quantas vezes preciso fosse. Eu nunca esqueci isso. Eu sempre me pergunto, aquilo que eu vou fazer, aquele programa, aquele texto, é obrigação ou é por amor? Antes, por amor. Claro que a gente tem responsabilidade. Claro que a gente tem que dar conta do que se faz. Mas não é motivado pelo lucro, pelo quanto ganha. É pelo quanto eu me empenho. Receber a capelinha por obrigação não tem sentido. Mas por amor faz toda a diferença. Sim, aquilo que fazemos com amor faz toda a diferença. E é disso que o mundo está precisando. De políticos assim, em Brasília ou em qualquer lugar. Que viva a vocação por amor. Queridos irmãos, queridas irmãs, a segunda leitura é da carta de Paulo aos Coríntios. Ao longo dos 3 anos, a igreja coloca no tempo comum as cartas de Paulo, e esse ano de Mateus, nós começamos a ler a carta de Paulo aos Coríntios. Aparentemente não se conecta com as leituras, mas só aparentemente, porque Paulo, iniciando a carta, se apresenta como apóstolo por vontade de Deus. Às vezes nos falta consciência de o que a gente é, não é porque a gente quer, porque Deus quis. Você está proclamando hoje, não é porque você quis, porque Deus quis. Você está cantando hoje, não é porque você quis, porque Deus quis. Eu estou aqui, não é porque eu quis, porque Deus quis. E se Deus quis, não posso fazer de qualquer jeito. Fui chamado a trabalhar numa empresa também, é uma graça. Se é um funcionário só por ser funcionário, não ajuda. Tem que amar o que é e o que se faz. Faz toda a diferença, repito. Paulo tem essa consciência. Quando é vontade de Deus, a gente reclama menos e se doa mais. Depois ele fala, a comunidade de Corinto, uma cidade portuária, cheia de problemas, até imoralidade, a comunidade tem que cuidar do testemunho, a se santificar. A santidade é nossa vocação, a santidade. E termina no 3º versículo da leitura, uma saudação que a gente deveria colocar lá no seu status e usar para saudar as pessoas. Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz é o que desejo para você neste ano de 2023. Muita graça de Deus, muita paz. Cenas de violência vimos recentemente, inadmissíveis. Graça e paz para o nosso Brasil. Graça e paz para a tua família. E eu creio que quando nós acolhemos a capela da Mãe Rainha, o que nós queremos? Graça e paz. Porque quem acolhe a mãe, acolhe o filho. Isso é muito importante. Não tem sentido receber Nossa Senhora em casa e não abrir a porta para o seu filho. Por isso essa renovação de hoje. A devoção a Maria é sempre uma renovação de amor, de aliança com Deus.
Não existe aliança com devoção a Maria sem aliança renovada constantemente no amor de Deus. E eu finalizo, como não poderia deixar de ser, com algumas palavrinhas preciosas para a nossa vida. É Santo Inácio de Antioquia. Viveu no século I. Santo Inácio, três linhas, disse assim: melhor é calar-se e ser do que falar e não ser. Tem gente que fala muito bonito de amor, mas a vida é o contrário. Fala de justiça, é corrupto. Fala de paz, é violento. Vou repetir: melhor é calar-se e ser do que falar e não ser. Coisa boa é ensinar, se quem diz ou pratica. Forte, não? Coisa boa é ensinar, se quem diz ou pratica. Pois só um é o mestre que disse e tudo foi feito. Mas também tudo quanto ele fez em silêncio é digno do Pai. Não divorcie aquilo que você crê, fala, ensina daquilo que você vive. Não se engane e não engane ninguém, porque a Deus ninguém engana. Repito, hein? Você deve ter ficado estremecido com essas palavras, né? Melhor é calar-se e ser do que falar e não ser. Fala uma coisa e faz outra. Deus me livre. Amados irmãos e irmãs, sejamos alegres, testemunhas, discípulos missionários do Senhor. Há um ano grande pela frente, muitos dias pela frente. Que não nos falte a alegria de anunciar e de viver a palavra de Deus. Que Maria nos ajude. Eis Maria, aquela que disse: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Eis aqui a serva do Senhor. Como servos de Deus, digamos sempre as palavras de Maria: eis aqui o servo, serva de Deus, faça-se em mim, em você, em todos nós, a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.